Olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto O que é isso, produção? Do zero após, como elaborar um projeto teatral. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui é um projeto onde a gente fala sobre produção de teatro. Aqui eu vou desde a ideia, aquele primeiro sentimento, até a realização, a pós-produção, né? Quando você passa por todas as etapas e aí você vai desenvolvendo cada parte que você precisa para montar um espetáculo teatral, para você executar um projeto teatral. Aqui não é um projeto cultural, a gente não fala de montar uma feira de uma feira de literatura, por exemplo, né? Um evento que não seja de teatro. Porque eu foco em teatro porque eu sou produtor de teatro, a minha formação é em teatro, então aqui eu escolhi em falar sobre produção teatral. Apesar que outros segmentos da produção cultural tem muito a ver, claro, tem muita coisa que é parecido com o que a gente pode falar dentro da produção. Mas aqui eu falo de teatro. E o teatro tem algumas particularidades que você não vai encontrar nos outros, né, nos outros segmentos. Então, quando eu comecei a fazer esse projeto aqui na internet para falar sobre teatro, é porque eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Eu trabalho com teatro, minha formação é em teatro. Eu só trabalhei com teatro até hoje, tirando os 15 anos que eu trabalhei com agenciamento de atores, que é, na verdade, é um outro trabalho, uma pegada mais empresarial. Mas não deixei a produção de lado. Sempre tinha um colega ou outro fazendo produção e eu lá dando esse suporte. E hoje volto para o teatro, sendo que nos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos, né, que a gente está nesse momento pandemia, quer dizer, quase 2 anos é exagero, né? 1 ano e 3 meses, para ser exatos, né? Então, a gente está parado com o teatro porque os teatros estão fechados por conta da pandemia. Então a gente veio aqui para a internet para se reinventar, cada um da sua maneira. Né? Os atores fizeram o teatro online, os diretores começaram a dirigir à distância e cada um foi buscando uma maneira de contribuir, ou até mesmo ocupar o tempo, porque ficar parado em casa sem fazer nada também, né, vou fazer o quê? E aí eu, por exemplo, vim para a internet, para essa nova linguagem que a gente foi forçado a aprender, a correr, a ensinar teatro, a ensinar produção teatral. Porém, a ideia aqui não é falar, olha, vamos ensinar você a entrar num projeto, primeiro a elaborar um projeto, né? Projeto é uma das etapas do processo teatral, da elaboração de um espetáculo. Então, o projeto você precisa, é uma ferramenta. A lei de incentivo é outra ferramenta. Então, são várias etapas desde a ideia até a pós-produção. Isso são ferramentas, são etapas que você precisa cumprir, que faz parte de um grande processo que é de cá para cá, né? Porque aqui é invertido a televisão, a câmera é isso, né? Daqui para cá. Então daqui para cá, né? Para você dar a leitura, para mim está sendo ao contrário, é direita e esquerda, mas para você vai aparecer da esquerda para a direita. Enfim, só uma brincadeira à parte. O processo teatral ele tem essa trajetória que você vai primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, tá? E dentro desses processos você vai agregando algumas ferramentas. E foi o que eu fiz. Que quando eu fiz a formação de teatro na Unirio, aí no Instagram tem lá vários vídeos, lá desde o começo, é um vídeo por dia que eu venho postando desde o dia 1º de janeiro. E aí eu comecei com esse projeto lá, falando de videozinhos curtos, aí precisava explicar sobre teatro, aí eu construí uma maquete, botei lá no Instagram, então tem os videozinhos lá, às vezes tem videozinho de 10 minutos, 20, 30 minutos, não, 30 minutos tem não, só 10 minutos. Os vídeos maiores eu estou trazendo aqui para o YouTube para fazer nesse canal, que é o espaço para isso, né? Então para a gente falar, conversar, colocar as coisas. E aí vim por dia dando esses toques e tudo mais. Quando eu fiz a minha formação de artes cênicas, me formei, comecei a trabalhar com produção, enfim, lá também tem a minha história, não vou repetir aqui, senão eu vou me alongar muito. E o tema de hoje é bem extenso, é bem legal, mas é bem extenso. Mas rapidinho, nessa introdução, quando eu finalizei artes cênicas, aí comecei a trabalhar, tudo mais e tal, eu senti a necessidade de fazer administração, então eu passei
2 anos na FGV estudando administração e assim como também tive necessidade de aprender um pouquinho, entender um pouquinho o universo jurídico. E aí eu fui para a Universidade de Direito, passei também 2 anos estudando. Eu não fui para a Faculdade de Direito para ser advogado, tá? Eu fui para a Faculdade de Direito para aprender, como se diz lá, a doutora Andréa Navarro diz que lá não se forma advogados, lá se desenvolve o pensamento jurídico. Então, com essa ideia, né, deixa eu aproveitar aqui, dando devido crédito, eu trago aqui para a ideia aqui do projeto, que é isso, produção, que aqui a gente não ensina produção, aqui a gente desenvolve o pensamento de produtor, o pensar produtor estrategicamente em busca do projeto ideal. Qual é o projeto ideal? Aquele que você não tem prejuízo financeiro. Porque teatro é difícil produzir? Ah, é muito difícil produzir. Ah, é impossível produzir. Ah, é impossível produzir. Nada disso. A gente consegue entender que teatro é possível produzir, sim, tem como produzir, porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tratar o espetáculo teatral como uma empresa, como uma ferramenta, né? Ó, eu tenho cachorrinhos, tá, gente? Desculpa, eu não gosto de editar, eu gosto de fazer fazer um direto, então desculpa aí os cachorrinhos que vão latir aí no meio do caminho. Então, se a gente não tomar cuidado com o teatro e ser uma coisa estratégica, um projeto estratégico, onde você não tenha esse prejuízo financeiro, então você tem como fazer sim, fazer a coisa da maneira correta, para que você não venha, né, se quebrar a cara. Né? Qualquer empresa, gente, teatro é uma empresa. Né? É um lugar que você promove, você tem várias etapas, várias vagas de trabalho, você promove empregos diretos e indiretos, até o pipoqueiro que está na porta do teatro, ele se beneficia com o seu espetáculo. Então, o que eu fiz? Nessa pandemia, né, eu revisitando os meus livros de direito, meus livros de administração, e nesse processo que eu estou desenvolvendo aqui dentro da internet, dentro dessa linguagem, eu peguei um livro do James Hunter, que vocês conhecem ele, é o famoso livro... Bom, deixa eu abrir aqui para o cachorrinho entrar, peraí. Vamos lá. Vem todo mundo, para de latir. Vem, entra. Cadê o Tito? Tito! Desculpa, gente. Vamos lá. Todo mundo quietinho aqui. Aí agora fica todo mundo calmo. Então vamos lá. Eu peguei o livro do James Hunter, que vocês conhecem pelo título do livro, que é O Monge e o Executivo. Mas não foi esse livro que eu peguei, não. Eu peguei um outro livro dele que é Liderança... eu vou botar aqui na descrição do canal o título certinho, com, né, o devido crédito da editora, tudo certinho. O líder, né, o servidor, né, o líder servidor? Bom, enfim, eu vou botar aqui direitinho. É tanta informação que a gente acaba confundindo cada coisa. Então eu peguei esses conceitos e trouxe para a produção. Por quê? Tem muito a ver, sim, com o produtor, a produtora, a pessoa que vai se predispor a trabalhar com produção, está à frente de uma produção teatral. Você tem que entender que produtor não é preenchedor de planilha. Né? O produtor, ele não é o cara que vai na rua comprar tecido. Então a gente tem que entender que o produtor, a produtora, é a pessoa que vai pensar estrategicamente o seu projeto. Porque se você não pensar estrategicamente, tem quase que 300% de dar errado. Então, quando eu trago esses conceitos da administração, quando eu trago os conceitos do marketing, quando eu trago os conceitos do direito e faço essa adaptação para o teatro, é com que você, para que possa agregar e você conseguir entender que o teatro é possível sim, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa corrigir, que a gente precisa botar os pingos nos is, porque muitas das vezes no teatro a formação do ator, a atriz, do produtor, né, o profissional do teatro, a formação às vezes é muito empírica. A pessoa sai fazendo e vai aprendendo com o decorrer do projeto.
né? Então tem gente que nunca fez, nunca entrou no teatro, e aí começa ali fazendo uma assistência, né? Que aliás é onde eu recomendo começar pela assistência, que você vai observando, porque o assistente ele está ali na condição de assistir, de observar e dar aquele suporte para o diretor, ou diretor, dependendo né, da função, seja diretor artístico, seja cenografia, figurino, iluminação. Né? Então, o cargo artístico que a pessoa venha fazer essa assistência dá um suporte que às vezes a pessoa que está à frente daquela, né, daquela função, seja um diretor artístico, por exemplo, que às vezes o suporte de marcar o texto, as marcas, que o diretor vai falando, olha, ator, você vai para a direita, você vai para a atriz, vai para a esquerda, você vem para cá, desce agora o telão, faz isso. E o assistente ele vai escrevendo, porque muitas das vezes o diretor vai falando, vai jogando. Se o assistente não tiver ligado ali, né, você perde uma grande cena, uma oportunidade de pegar uma cena legal que às vezes a gente esquece, né, porque é muita coisa, muita informação. Então, como essa formação é empírica, ela às vezes na prática, eu vim dando a produção teatral, né? Tem vários cursos aí pela internet, tem vários cursos aí pelo país, que a gente tem esse país gigantesco, né? A gente tem gente que dá aula sobre isso. Agora, cada um a sua maneira. Então, cada um cria a sua metodologia. Ah, a minha tá certa? Não, a minha tá certa. Não, gente, não tem certo, não tem errado. Aqui a gente tem uma proposta. É da gente bater um papo, trocar uma ideia. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Aqui a gente traz um conceito, traz uma ideia, para que se você se identificar, para que você possa utilizar isso. E usar isso até mesmo no dia a dia, porque isso não é uma coisa que eu inventei. Isso é uma coisa, um conceito que foi estudado, que foi desenvolvido. Isso tem anos que muitas das vezes, né, seria leviano da minha parte, falar assim, olha, estou aqui inventando uma metodologia que agora vai mudar a sua vida. Faça o que eu estou mandando que você vai se dar bem. Não é assim. Aqui a gente faz uma proposta de coisas que já existem. Então a gente vai adaptando. Né? Traz um conceito do direito, traz um conceito da sociologia, traz um conceito da administração e a gente vai tocando para poder entender como é que funciona a produção teatral. Através dos conceitos, através da história, através da ideia, compartilhando experiências, faz com que você tenha uma noção que você não entra num projeto sem saber como é que a coisa funciona, beleza? E hoje eu vou trazer essa adaptação que eu venho anunciando aí durante a semana, os 8 princípios, que eu chamo de princípios para produtor teatral, ou produtor ou produtora, ou a produção teatral, como ficar melhor, quem achar mais confortável de colocar. Por isso que eu falo, não tem certo nem errado, aqui a gente propõe, quem quiser que acompanha. Né? Então vamos lá. Então são 8 princípios que a gente eu vou trazer agora o primeiro princípio, que é o princípio do compromisso. O que vem a ser o princípio do compromisso? É você ser fiel à sua escolha. Se você faz uma escolha de um determinado projeto, é você ter a continuidade desse projeto. É você pegar o projeto e levar até o final. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é demorado, né? As leis são demoradas, é um processo chato de fazer, porque são coisas, planilha, tem que escrever muita coisa, né? Botar os objetivos, botar aquela coisa justificativa, tem que fazer para isso, tem que fazer para aquilo. Mas por que isso acontece? Porque se você não tem, imagina, o outro lado, quem está do outro lado lá, avaliando um projeto que vai depositar em você a 100% de confiança para que você mostre que é capaz de fazer uma gestão de um dinheiro público. A gente não pode esquecer que dinheiro de incentivo fiscal é um dinheiro do povo, é um dinheiro que vem dos nossos impostos. Então, o governo, seja a esfera federal, municipal ou estadual, eles abrem mão de receber parte de um de um determinado imposto, para que esse imposto seja, que esse dinheiro seja investido na cultura. Porque a cultura está lá na Constituição, artigo 216A
né? O governo tem obrigação, né? O Estado tem a obrigação de oferecer a cultura. Então, o que, que o Estado faz? Ele abre mão, ele vai capacitar o produtor, né? Ele abre mão de produzir diretamente, ele capacita o produtor, né? Que somos nós, e coloca o dinheiro na mão dele. Então, quando você coloca esse dinheiro, então você vai fazer uma coisa que é chata, que é preencher formulário, que é fazer cronograma, né? É chato sim, né? Não vou enganar não, mas isso é necessário. Por isso que vem o compromisso de você fazer, porque imagina, tem uma equipe atrás de você, né? Mesmo se a peça for um monólogo, tem uma galera atrás de você, né, que está confiando ali o seu trabalho como produtor, de você fazer ali, preencher corretamente, ter coerência. Como é que você faz um projeto que você vai falar que vai fazer um cenário de... um cenário todo de bolinhas verdes, né? Olha, o cenário ele é todo de bolinhas verdes porque o diretor concebeu assim. Aí no orçamento você não coloca bolinhas verdes. Você fala assim, gente, mas você falou que o teu cenário é com bolinhas verdes e no orçamento não tem as bolinhas verdes? Da onde você vai tirar as bolinhas verdes? Então, isso é a coerência do seu orçamento, do seu projeto. Por isso que é chato de preencher, de colocar. Mas por que é chato? Porque tem muitos detalhes. E nesses detalhes que o produtor acaba errando, acaba perdendo uma grande oportunidade. Então, vamos lá. O segundo princípio da produção teatral, do produtor teatral, da produtora teatral, é o princípio da paciência. Eu até brinquei no vídeo aí dessa semana, eu comecei, que saco, não sei o que, tal. Você gritaria assim com o teu patrocinador? Você gritaria assim com o diretor do teatro que vai te dar a pauta? Ô fulano, me dá essa pauta aí que eu quero apresentar meu espetáculo? É assim que você consegue uma pauta em teatro? Não, não é? Então, esse mesmo princípio serve para que você tenha o tratamento com a sua equipe. A gente sabe que tem diretor que berra, a gente sabe que tem ator que dá piti, tal, mas você, enquanto produtor, enquanto produtora, cabe a você, que está à frente dessa embarcação aí, você enquanto o capitão lá do navio, a capitã, você tem o compromisso, né, a paciência tem que partir de você. Então você tem que chegar, às vezes nós somos seres humanos, faz parte do humano perder. Tem dias que você está realmente que você não aguenta mais. Mas você, enquanto produtor, produtora, se você for o primeiro a berrar, a gritar, as outras pessoas vão seguir o mesmo caminho. Agora, se você tem, né, cabeça no lugar, segura a onda, fala assim, gente, olha, baixa, calma, vamos colocar, principalmente com os atores. As pessoas falam, porque ator é pitizento, que dá piti, assim, não é bem por aí. Depois eu posso até fazer um vídeo aqui sobre a questão do piti, né? Acho que é um tema legal, é um tema bem bacana. Dar o piti ou não, ser ou não ser, dar piti ou não, fazer uma coisa em relação ao piti. Mas são pessoas que estão ali expostas, né? O ator, a atriz, eles estão ali, à frente, a cara do projeto, do espetáculo, é do ator, é da atriz. É quem se expõe. Então essa insegurança acaba sim dando aquele momento piti, mas não é estrelismo, não é coisa. É óbvio que tem um momento, tem gente que às vezes pega pesado, né? Tem momentos de estrelismo, eu já tive momentos que são desagradáveis, né? Que são coisas fúteis, mas cabe a você, enquanto produtor, produtora, dar o equilíbrio a essa produção. Beleza? Vamos lá para o terceiro princípio, que é o princípio da honestidade. Isso é uma condição sine qua non. Não tem como abrir mão. O produtor que não é honesto consigo mesmo, né, ele tem que começar a honestidade com você. Né? Eu falo assim, gente, olha só, eu consigo elaborar esse projeto? Eu consigo dar continuidade a esse projeto? Então vamos lá, o projeto tem essa etapa a cumprir. Eu tenho tempo a me dedicar ao projeto, que muitas das vezes o pessoal quer fazer 3, 4, 5 projetos, então você tem que ter a honestidade primeiro contigo. E a honestidade, no sentido literal da palavra, é você ser honesto. Falar assim, olha, o projeto custa tanto, para você não ter
às vezes tem uma sobretaxada, uma sobrecarregada nos valores, existem tabelas de referência. Ah, hoje eu vou botar aqui, eu mereço ganhar 200 mil reais. Todo mundo merece ganhar 200 mil reais. Qualquer um merece ganhar 200 mil reais, até mais se for. A questão não é essa. Você tem que ter uma referência. E para isso, a FGV e o Ministério da Cultura, quando na época era o Ministério da Cultura, eles elaboraram uma tabela que eles chamam de tabela FGV, de referência de valores de serviço, mão de obra, em, não digo todo o Brasil, em algumas cidades do Brasil. Né? Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, acho que Salvador, se não me engano. Então, enfim, você tem a referência. Só que essa tabela foi feita em 2012. Então, os valores estão defasados. Então, você pode aplicar o índice de correção da tabela pelo IGPM. IGPM? Ou esse é da tabela de valores? Bom, na descrição eu vou deixar lá qual é o índice, tá? Qual é a referência. Hoje é mais ou menos 65%, né, do valor que está na tabela hoje, porque como eu fiz um projeto recentemente, por isso que às vezes eu peço até desculpas aí pela falta de continuidade dos vídeos, de não postar todo dia, né? Às vezes eu não posto todos os dias lá no Instagram, por conta desses projetos que eu estou fazendo. E aí eu usei hoje, recentemente, a tabela FGV Minc, então o índice estava em 65%. Então pegando lá a tabela, você corrige em 65%. Se o valor... Aí mais faz dá uma avaliada no mercado também, né? Por exemplo, se você vai orçar a questão de litro de combustível, por exemplo, se você faz essa conversão, essa atualização e não tiver batendo com o valor que você tem hoje no posto de gasolina, que você tem na sua cidade, então você usa o valor que está lá no posto de gasolina, tá bom? Então, essa é o princípio da honestidade. Então, você tem que ter referências para você usar e ser honesto com o seu projeto. O próximo princípio da produção teatral é da humildade. É a ausência do orgulho, a arrogância. Isso, gente, vamos deixar de lado. Produtor arrogante, essa coisa, eu sou, eu cara, eu faço, né? Isso tá cafona. Caiu de moda, não tem mais na moda, esquece, sabe? Produtor, humildade também não quer dizer que o cara vai chegar lá todo, hoje... Não, o produtor ele tem que ser firme, ele tem que ser justo, né? Agora, zero orgulho, zero, porque o trabalho de teatro não é o trabalho de uma pessoa só, é um trabalho coletivo. Então, esse princípio é fundamental, é a humildade, é saber entrar nos lugares, é saber falar com as pessoas, seja o dono da empresa que vai te dar o patrocínio, seja a funcionária da limpeza que está ali te servindo, deixando você num ambiente limpinho, gostoso de trabalhar. Eu tenho a Sandrinha, tem um teatro aqui perto de casa, que é o Centro Cultural... fugiu. Tô vendo o Cacildo Abeca na cabeça. Imagina. Ih, gente, vou ter que editar. Centro Cultural Laura Alvim. Veio. Centro Cultural Laura Alvim é uma casa aqui na Praia de Ipanema. E tem a Sandrinha da limpeza e a pessoa que está lá há anos. Ela é uma pessoa da limpeza, a pessoa que é terceirizada, nem funcionário do Estado, ela é de uma empresa terceirizada. Eu te garanto que se você precisar de alguma coisa, até uma informação sobre disponibilidade de pauta, ela vai saber mais do que até uma pessoa que está lá dentro da casa como funcionário, né, do coisa. Por quê? É uma pessoa que transita em todos os lugares. Ela é esperta, ela conhece, ela sabe. E se você tem uma boa relação com uma pessoa que transita em todos os lugares, e aí se você não for preconceituoso, falar, a pessoa da faxina que faz limpeza, não vou falar com essa pessoa, você está sendo bobo, ou está sendo boba, porque você está perdendo uma questão valiosa que é a informação. Então a Sandrinha é uma pessoa que transita em todos os lugares, está sabendo, você, parece que vai ter pauta, caiu a pauta de uma determinada peça. Então você, enquanto produtor, se você está com um projeto na mão, conversa com você, olha, conversa lá na direção, lá em cima, que parece que o teatro aí, a peça foi cancelada. E aí você ganha a pauta, né, de uma coisa.
Bem que a pauta em teatros do Estado não funciona assim. Eu estou te dando um exemplo, porque pauta de teatro do governo é através de edital. Mas eu estou dando uma ideia como se fosse uma... Isso também vale para um teatro particular, tá bom? Outro princípio, o princípio da gentileza. É o que eu acabei de falar. Né? A gentileza é você apreciar o trabalho dos outros. Né? Por exemplo, a Sandrinha, que é uma pessoa que trabalha na limpeza, é uma pessoa que também quer ter o seu trabalho reconhecido. Então não é porque a pessoa está lá com uma vassoura, você não vai reconhecer. Né? Então todos querem ser reconhecidos. O ator, que às vezes, muitas das vezes, ele está com aquela dificuldade, será que eu estou acertando? Fala assim, cara, está indo no caminho ótimo, você está indo muito bem, mas cai aquela insegurança, né? Que é normal, tá ali exposto, é a pessoa que está à frente de tudo, é o que fala, é o que está ali para receber os aplausos, mas também para receber as vaias, se não for de acordo, né? Se não estiver legal, se não estiver bacana. E também você tem que falar assim, olha, eu acho que você não está num bom caminho. Se você pode melhorar, você pode seguir um caminho que vai te dar. Aí o diretor vai dar essa instrução, né? Ou às vezes, se o próprio diretor não estiver acertando, mas às vezes a pessoa não está por dentro do negócio, assim, ele está tão fechado ali no processo que perde um pouco o distanciamento. Então, se você está um pouco de fora, você começa a perceber coisas que quem está dentro do processo não vê. Então, você pode chegar para ele no cantinho, para não expor a pessoa, porque você chamar a atenção na frente das outras pessoas, isso não é legal. Porque aí você vai ter essa não gentileza, né? De você expor um colega e ficar naquela situação, né, vexatória. Então isso não é legal. E isso cabe também, já vou emendar aqui no próximo princípio, que é o princípio do respeito. É você tratar a todos com a devida importância. Então você não pode... Cara, todo mundo é igual ali, independentemente da sua função. Porque se você não tiver o patrocinador, que é o cara que põe dinheiro no seu espetáculo, se você não tiver, você não tem dinheiro para você chamar as pessoas para trabalhar e fazer seu projeto. Mas se você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você for uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que ninguém quer trabalhar, você não vai conseguir fazer um trabalho. Você não vai conseguir achar um ator, uma atriz, um diretor legal. Então você tem que entender que aí entra no princípio do respeito, que é você tratar a sua equipe, né, com todo carinho, com todo respeito que todo mundo merece. Isso é bacana, a relação que você constrói. Por isso que muitas vezes eu vejo projetos, né, que às vezes quando você pega currículo, né, fulano de tal, fez a peça com o diretor José, outra peça, diretor José, aí a terceira peça, diretor, o José. Por quê? Acaba criando um vínculo, uma relação pessoal, de respeito, de carinho, que as pessoas acabam trabalhando juntos sempre. Né? Às vezes vai... Eu sou a favor da diversificação, né? De você buscar trabalhar com várias pessoas, mas tem projetos que não adianta. Né? Dependendo do tipo de projeto, assim, esse projeto vai ser para aquele diretor ou aquele cenógrafo. Então você acaba criando esse vínculo. Vamos lá. Mais um princípio, que é o princípio do altruísmo. Né? É você atender a necessidade do outro. Isso está ligado diretamente por que a gente produz teatro. Aí, se você for pro sentido, assim, porque eu gosto de contar as histórias, de sentir, de fazer. Cada um tem uma forma de expressar por que você faz teatro. Né? No meu caso, eu comecei a trabalhar com teatro desde novo, tinha 13, 14 anos, né? Eu fui melhorando isso de uma certa maneira, e aí fui ver sempre trabalhando, então, por isso que eu falo, 30 anos, pode ser mais ou menos, que se for contar o período que eu trabalhava de forma amadora, então vai dar mais de 30 anos. Se for contar só profissional, é quase 30 anos. Então, qual é a necessidade que você tem para suprir uma necessidade que eu tenho, que é uma coisa que eu faço desde os 13 anos, né, de forma empírica e profissional, então há 30 anos é o que eu sei fazer. E eu busco, é onde me paga as minhas contas,
é o meu trabalho. Então, o meu trabalho é produzir teatro. Então, uma vez que eu sei fazer, que eu gosto de fazer e trabalho com isso, suprir a minha necessidade humana, que é ter dinheiro para poder comprar alimentos, né? Para poder me alimentar e poder sobreviver. E assim as outras questões você vai você vai atendendo dentro da vida, né? Então, ter uma casa que me proteja, né? Ter roupas que me proteja do frio. Então, as necessidades que você precisa suprir. Então, eu produzo teatro porque eu gosto de falar de arte. Beleza, pode ser, mas você tem uma necessidade. Tem gente que faz teatro por hobby, porque tem um outro trabalho. No meu caso, não. Meu trabalho é esse, é produzir teatro, é ser produtor de teatro. Esse é meu primeiro trabalho. Essa é a minha primeira fonte de renda. Uma vez que eu não tenho a produção de teatro, eu não tenho outra fonte de renda que não seja o teatro. Então, aí você vai buscar outras alternativas para sobreviver. Agora que a gente está com os teatros fechados, o que está acontecendo com as nossas, né, com os nossos amigos, parceiros, colegas, né? Quem tem dinheiro guardado está usando esse dinheiro guardado, está deixando de ter dinheiro guardado para poder suprir as suas necessidades básicas. Né? Tem gente que tem família que ajuda. Eu, por exemplo, tenho minha família me ajuda e muito, né? Principalmente nesse momento tenebroso. Então, assim, minha família está sendo fundamental neste caso. E tem gente que vai fazer outra coisa. Vai vender um doce, vai fazer uma roupa, vai fazer alguma coisa que possa suprir esta necessidade. Então, o princípio do altruísmo é você entender quais são as necessidades do outro. É você, enquanto produtor, atender dentro da possibilidade da sua produção. Então, muitas das vezes, tem um determinado figurinista que vai chegar assim, Cris, essa roupa não dá para ser feita com um tecido muito barato. Essa roupa, ela precisa que seja feita naquela forma com um tecido um pouco mais um pouco de requinte, um pouco mais rebuscado, né? Rebuscado é uma palavra meio feia, mas que seja mais bem acabada, né? Que não tenha uma coisa só lá, vai e faz a roupa, né? Mas isso é uma necessidade que o figurinista quer fazer, que é um trabalho de fazer bem feito. Por isso que ele busca a excelência e ele quer fazer aquilo que há de melhor. Então é você entender se foi justificado, né? Que você, olha, eu só tenho R$300 para fazer o figurino, mas pode ser que você precise de 500 para dar esse requinte, né? Às vezes o figurino precisa. Então é você entender o outro lado da pessoa, é entender o lado profissional, desde que justifique. Então, se não for uma coisa bobagem, se não for supérfluo, tá tudo certo, tá valendo. Tá bom? Então é um exemplo que eu trago da questão do altruísmo, de você entender essa necessidade. Desde a necessidade básica de sobrevivência até a necessidade profissional de fazer um trabalho bem feito. E o último princípio é o princípio do perdão. Porque a gente trabalha com seres humanos, a gente sabe que o nosso meio é às vezes complicado, que as pessoas discutem, que as pessoas brigam, que as pessoas acabam partindo para um lado que, não quero mais falar com você, né? E cada um vai para um lado. Mas, de repente, você precisa montar uma equipe. E aí? Um não fala com o outro. Como é que fica? Eu sei que tem muita gente no mercado, mas como você trabalha com confiança, você conhece o trabalho do profissional, é fundamental entender que este princípio do perdão possa você, enquanto produtor, produtora, promover. Gente, vamos deixar de besteira? Vamos lá, vamos fazer essa coisa acontecer. Você tem seu motivo, você tem outro. Agora, vamos fazer desse espetáculo, desse projeto, né, uma forma de reaproximar. Quem sabe cada um, né, cede um pouquinho, né, porque às vezes, uma coisa que eu falo, né, a relação de casamento, que um projeto é uma relação de casamento, né? É um exercício diário de cessão, na cessão do lado de ceder. Então, cada um cede um pouquinho. Porque se você só cede e o outro não, essa relação fica em desequilíbrio. Então,
Então cabe a você, como produtor, buscar o equilíbrio. Falar, olha, calma, não é bem assim. Calma, gente, vamos trazer o equilíbrio. E aí você promover esse encontro, promover o perdão. É difícil? É, eu sei que é muito difícil, mas faz parte. E para finalizar, tem uma frase do Leon Tolstói que ele diz o seguinte: todos querem mudar o mundo, mas é difícil você começar a mudar a si mesmo, né? Então todo mundo quer mudar o mundo, mas você começar a diferença é que ninguém quer mudar a si mesmo. Então vamos começar a fazer do teatro, a fazer dos nossos projetos, né? Se a gente pensar nesses princípios, na hora que a gente botar a mão na massa, que a gente começar de fato a produzir, né? E a gente lembrar, opa, caramba, eu lembro que eu vi isso num vídeo do Cris, do Cabeludo, né? Que é aquele cara que falava sobre produção aqui na internet. Opa, não, tipo, vamos segurar a onda, porque isso vai fazer diferença no seu projeto. Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez aqui a atenção, o seu carinho. Tô aí no Instagram, até no TikTok, né? Ali eu faço alguns tópicos pequenos porque nesse tempo é muito curtinho, né? Agora, e não é espaço para falar, desenvolver ideias. Aqui é o espaço para isso, né? Então, aqui é o espaço para falar. Às vezes o vídeo vai de 40, 50 minutos, não sei quantos minutos esse aqui já tem. Ó, tem que estar, achei que já tinha 50 minutos, tem 36 minutos. Então, o espaço aqui é para falar sobre teatro. A ideia é trocar ideias. Eu estou sim preparando um curso, que aí lá nesse curso eu vou trazer tudo isso que eu trago aqui, de pouquinho em pouquinho, solto, tal. Nesse curso vai estar tudo concentrado. Aí lá eu vou botar na plataforma. Nessa plataforma você vai poder acessar, né, a aula 1, aula 2, aula 3, tudo lá ordenado direitinho, com um material didático. Mas isso eu parto do princípio que eu não quero fazer uma coisa de qualquer maneira. Eu não acredito, eu não consigo entender essa coisa que vamos fazer de qualquer jeito, vai fazendo, depois vai melhorando. Não, eu estou aí 1 ano desenvolvendo essa ideia. Primeiro comecei a estudar, ver os conceitos, revisitar os conceitos para trazer aos poucos as coisas organizadas de uma forma metodológica para que você possa entender, né? Que você pega lá a aula 1, a aula 2, a aula 3, né? Que você tem uma sequência lógica e assim a gente começa a mudar essa situação do teatro. A gente agora está fechado, com os teatros fechados, mas assim que a coisa começar a abrir, quando a gente puder, com as vacinas, cada um tomando as suas vacinas. Então, quem puder tomar vacina, já toma vacina, para a gente sair dessa. Tomou a vacina, já está vacinado, não quer dizer que você vai sair aí sem máscara, sem nenhuma proteção. Isso é fundamental, que você mantenha o distanciamento, que você mantenha a máscara, o uso do álcool em gel. Isso que a ciência fala, que recomenda, é o que vai fazer a gente a voltar a um novo normal, a voltar o teatro. E teatro é a arte da aglomeração, né? Acho que o teatro é o lugar, infelizmente, vai ter que ser um dos últimos a voltar. Foi o primeiro a parar, né? E vai ser um dos últimos a voltar, porque é uma coisa que eu falo, que teatro é um lugar de transmissão de vírus, de coisas, porque fechou, assim, apagou a luz, é um tal de tossir, é um tal de espirrar. Não sei se a pessoa tosse de nervoso, se a pessoa tosse sei lá, de medo, né? Ou de fobia no escuro, né? Medo no escuro, sei lá. Eu sei que tem um processo aí que as pessoas estão muito juntas, né? Uma ali do lado da frente, tem gente na frente, tem gente atrás. Então, infelizmente, a gente vai ter que segurar a onda mesmo, tentando se segurar da melhor maneira possível. Tem os grupos né, solidários de associação de produtores. Aqui no Rio tem a PTR, que faz um trabalho incrível. Então, os profissionais que estão com uma situação de fragilidade recebem um auxílio, né, procura os seus produtores, as pessoas que podem ajudar, para poder articular de alguma maneira, nem que você possa ajudar. Eu já ajudei, né, ajudo 2 pessoas, é o meu máximo, eu não posso mais do que isso, mas quem puder ajudar mais, faça, né, o que você puder, cada um dando um saco de arroz, um saco de feijão, é por aí mesmo. A coisa funciona desta maneira,
Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Domingo tem mais. Aí essa semana a gente vai trocando uma ideia, que a gente vai aqui do projeto O Que é Isso Produção, do zero após, como elaborar um projeto teatral. Um abraço. Tchau, tchau.